Salve Padawan, bem-vindos à nossa terceira aula da série Sinalização Celular. Essa aula é uma aula com um novo formato, né? Estamos testando esse formato, né? E é uma aula super específica, uma aula que fala sobre os receptores tirosina quinase e os não receptores tirosina quinase, cascata de sinalização, tudo aquilo que a gente já está falando aí há algum tempo, né? E essa é a nossa terceira aula. Eu espero que vocês aproveitem. Eu sou a professora Ariane de Azevedo, eu sou professora de Biologia e esse é o meu canal, Biotecnologia Descomplicada, que tem o objetivo de ajudar os alunos que estão no ensino superior e que precisam daquela forcinha em assuntos tão específicos como é o assunto de sinalização celular, que tem vários alunos aí que perguntam sobre esse assunto, que dão indicações para essas aulas, né? E é uma aula super importante no metabolismo, na fisiologia do organismo, no metabolismo celular. Então, queridos, sem mais delongas, fiquem com a vinheta e aí a gente vem com o tema propriamente específico. Eu espero que vocês gostem da aula, que fiquem até o final. Se vocês tiverem alguma dúvida, me perguntem, eu respondo por aqui. E aqui nessa aula tá todos os meus contatos, eu sempre dou um jeitinho para responder. Ok, queridos? Então, e se você gostar ao final, dá aquele like, aquele joinha, aquele gostei, curtir, se inscreve no canal e também comenta aí com os seus amigos e colegas de faculdade, de trabalho, de cursinho e que eu espero que vocês aproveitem. Ok, queridos? Então, depois da vinheta, a gente vem com sinalização celular, parte 3, tirosina quinase. Receptores tirosina quinase. Vamos lá. Então, queridos, falando dos receptores tirosina quinase. Ao contrário dos receptores acoplados à proteína G, outros receptores de superfície celular estão diretamente acoplados a enzimas intracelulares. Receptores que estão acoplados a enzimas intracelulares. A maior família desses receptores acoplados a enzimas são receptores tirosina quinase, que fosforilam, são receptores tirosina quinase. O que fazem as quinases? Fosforilam. E nesse caso, fosforilam outras proteínas na cascata de sinalização, ok? Então, que fosforilam proteínas substrato nos resíduos de tirosina dos receptores, tirosina quinase. Mas também existem muitos outros receptores que não são tirosina quinase em si, mas agem estimulando tirosina quinase intracelulares, proteínas tirosina quinase intracelulares com as quais se associam de forma não covalente. E esses receptores são não receptores tirosina quinase, e essas proteínas são tirosinas quinases não receptoras, ok? Então, vamos lá. Aqui deixa eu ver se dá para fazer uma transição aqui para vocês. Ainda estou me adaptando a esse novo sistema. Então, queridos, aqui é o receptor. Se você perceber, é uma proteína transmembrana, né? Proteína transmembrana atravessa a membrana plasmática, é um receptor de membrana, possuem 3 domínios, os receptores: domínio extracelular, domínio intracelular e domínio transmembrana. O domínio extracelular é o domínio que recebe o ligante, recebe a molécula sinalizadora, aqui é o ligante, molécula sinalizadora ligando, ok? Então, é a parte extracelular que vai sofrer ou que vai ter essa sinalização,
vai sofrer essa sinalização, vai passar por essa sinalização, e quem sinaliza são as moléculas sinalizadoras ou ligantes e ligandos. Então, a parte intracelular, o domínio intracelular é o domínio quinase. É o domínio que possui resíduos de tirosina, ok? E nesses resíduos de tirosina é onde acontece a fosforilação cruzada, que a gente vai ver mais adiante. Aqui é o domínio transmembrana, que é formado por hélices, e é nessa parte, na parte intracelular, que acontece a autofosforilação, ok? Então, continuando. A ver? Então, as tirosina quinases foram estudadas em detalhe como elementos chaves das vias de sinalização envolvidas no controle do crescimento e diferenciação das células animais. Então, foram estudadas como elementos chaves na via de sinalização envolvendo controle e crescimento e diferenciação, controle, crescimento e diferenciação celular. Então, se a gente fala, atua no controle do crescimento de célula e diferenciação de célula, a gente pensa no nosso organismo normal, ok, mas pode, em casos de desenvolvimento de células oncogênicas, de células cancerígenas, isso é um problema, mas que se encontrou e se detectou que esses receptores é que estão relacionados com esse controle, com o controle desse crescimento e diferenciação. Então, isso é importante, eles são importantíssimos. Na verdade, a primeira tirosina quinase foi descoberta durante estudos da proteína oncogênica do vírus sarcoma de Rose, que liga diretamente a fosforilação da tirosina ao crescimento anormal de células cancerígenas. Muitos dos mecanismos atualmente em desenvolvimento, dos medicamentos atualmente em desenvolvimento, como novos tratamentos anticâncer, são inibidores da tirosina quinase, ou de suas vias de sinalização relacionadas. Então, é importante, hein? Esses receptores, eles são sinalizados por fatores de crescimento celular. E existe uma cascata de sinalização metabólica, bioquímica, que vai atuar lá na frente para a proliferação e diferenciação de células. Então, se esses receptores são receptores normais, beleza. Se existe uma sinalização normal, beleza. Mas que pode acontecer de não ser normal, ok? De ser uma paraproliferação mais adiante de células cancerígenas. Então, eles estão envolvidos. Esses receptores é que estão envolvidos nessa primeira sinalização para o crescimento e para a diferenciação celular. Então, o que acontece? Os medicamentos estão atuando nesse receptor. Estão sendo estudados e produzidos. Ok, beleza. Então, aqui está os receptores e como é que acontece lá no organismo. Os receptores tirosina quinase são receptores que estão em monômeros, na célula, que estão em monômeros, ok? Receptor. Quando vem a molécula sinalizadora, essa molécula sinalizadora é um fator de crescimento celular. O que acontece? Esses dois receptores que antes eram monômeros se uniram,
se juntaram. E agora são o quê? Agora não é mais monômero e monômero, é um dímero, ok? E esse dímero, a formação desse dímero não é a ativação do receptor, ok? Atender para isso. Não é a ativação do receptor. A ativação do receptor acontece depois que ele está completamente fosforilado, ok? Então, como é que acontece essa autofosforilação? É uma autofosforilação. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse receptor vai fosforilar esse outro. Os resíduos de tirosina vão se autofosforilar, vão fazer uma fosforilação cruzada. Esse fosforila esse e esse fosforila esse. Esse fosforila esse e esse fosforila esse. Beleza? Ok. Então, aqui é um pouco mais... A imagem está mais assim, né? Com mais coisas e já o receptor ativado. Característica de um receptor ativado: a formação do dímero, mas também a fosforilação do receptor. O receptor deve estar completamente fosforilado. Ok, queridos? Então, quando esse receptor está fosforilado, o que acontece? Vem, atrai, recruta uma molécula sinal intracelular. Essa molécula sinal intracelular é uma proteína, ok? E essa proteína é a proteína que se estudava lá do sarcoma do Rose, vale? Essa proteína, como vocês sabem, as proteínas elas possuem domínios e esses domínios possuem suas funções. Cada domínio possui uma função. E nesse caso, essa proteína, que é uma molécula sinal intracelular, que vai sinalizar e fosforilar outras proteínas na cascata de transdução, ela se une com se une ao receptor no domínio SH2, ok? O domínio SH2 é o domínio que vai se unir ao receptor tirosina quinase, ok? O genoma humano codifica 58 receptores tirosina quinase e esses receptores, eles possuem acoplados a ele resíduos de tirosina que têm a função quinase, ou seja, a função de fosforilar outras proteínas, ok? Nesse caso, é uma proteína sinal, uma molécula sinal intracelular, beleza? Ok, aqui é um outro desenho para identificar as partes. O ligando é, nesse caso, um fator de crescimento celular, né? Esse em verde. O receptor tirosina quinase é todo esse receptor, todos os 3 domínios. Ele está ativado, por quê? Porque ele já está todo fosforiladinho. Ele se fosforila no resíduo de tirosina, tá? Dos aminoácidos que constituem, que formam essa parte da proteína. As proteínas que se acoplam aqui são proteínas não receptoras, né? Não fazem parte do receptor, mas são proteínas que estão presentes na cascata de sinalização, e quem se une, o domínio dessa proteína que se une ao domínio SH2, liga-se à fosfotirosina do receptor ativado, tá? Isso aí é tranquilo. Agora vamos falar dos receptores que não possuem acoplados a ele a função tirosina quinase. Então, olha só como que é a diferença. Não é no receptor. Existe uma proteína que faz isso. Então, olha aí.
Esses não receptores tirosina quinase incluem membros de receptores chamados de superfamília de receptores de citoquinas, que compreendem os receptores para a maioria das citoquinas, né? E eritropoetina e interleucina 2 e eritropoetina. E os receptores para a maioria das citoquinas de alguns hormônios polipeptídicos, como o hormônio do crescimento. Então, vamos ver essa outra situação, ok? Já é a segunda parte da aula. Então, a aula tem 3 partes. Então, vamos ver. Aqui, receptor, monômero. Chegou o ligante, que nesse caso é uma citoquina, então essa citoquina vem e o receptor forma um dímero. Esse receptor, ele não possui nele, nos resíduos de aminoácidos que formam o receptor, ele não possui a função quinase, ok? Ele tem acoplado a ele, unido a ele, uma tirosina quinase não receptora. É uma proteína, são proteínas, né? São proteínas, mas essas proteínas não fazem parte do receptor, tá? Então, são proteínas quinases não receptoras. E esses receptores são não receptores tirosina quinase, tá? Então, você pode ver desde o receptor ou desde a proteína. Então, o que acontece? Essas proteínas, elas vão fazer, depois que se uniu e formou um dímero, essas proteínas vão fazer a autofosforilação. Ou seja, essa proteína vai fosforilar essa outra vai fosforilar essa outra. Ok, a fosforilação foi cruzada, ok? Então, depois que elas estão fosforiladas, aí elas vão fosforilar o receptor, ok? Esse pezinho é o fósforo, né? Acabou de fosforilar o receptor. Então, os receptores de citoquinas, atuam em associação com proteínas tirosina quinase não receptoras. Acabei de falar, que são ativadas pela ligação do ligante ao receptor. Aqui. São ativadas quando o ligante sinaliza, se liga e o dímero é formado. Beleza? Então, a família dessas proteínas é uma família com 4 tipos de proteína e é a família Janus quinase, ok? Então, o nome da Janus quinase, abreviando, né, é JAK, ou para os íntimos, Jack, né? Jack, oh, tequila. Essa é a minha música de adolescente. Então, é uma família, essas proteínas são uma família de 4 tipos de proteína que se chama JAK, para os íntimos. E quem se liga a JAK ou a JAK? Proteínas STAT, ok? Forma uma família de 7 fatores de transcrição. Fatores de transcrição. Onde foi que eu vi essa parada de fatores de transcrição, queridos? Quando a gente estava falando lá do DNA, né? Quando a gente estava falando da transcrição. Então, presta atenção aqui. DNA e RNA, tá, queridos? Então, as proteínas STAT formam uma família de 7 fatores de transcrição que contém o domínio, aquele domínio que se liga, o SH2. Então, vamos ver aqui. Receptores citoquina, vem a citoquina bonitinha, se liga
ligou aqui, o que acontece? As JAK se autofosforilam, depois fosforilam o receptor no resíduo de tirosina, fosforilam o receptor e esse receptor vai fazer o quê? Receptor ativado, presta atenção. O receptor só é ativado, queridos, quando está fosforilado. Aí, isso caiu em prova, hein? Isso caiu em prova. Então, aí o que acontece? Depois, dimerização do receptor mediada por citoquina, fosforilação das cadeias do receptor mediada por JAK. Quando a JAK fosforila o receptor recruta as proteínas que estão no citoplasma, no citosol, ok? Então, o que acontece? Elas vão recrutamento de STAT para receptor de citoquina. Então, receptor fosforilado recruta STAT, ok? Então, quando a STAT chega lá, o receptor fosforila STAT, ok? Então, acontece a fosforilação mediada por JAK e dimerização das proteínas STAT. Então, olha só, o que acontece? Acontece as JAK fosforilam receptor fosforila STAT. STAT antes eram duas proteínas aleatórias, agora formam um dímero. Esse dímero que estava no citoplasma vai para onde? Vai atravessar a membrana nuclear e entra no núcleo e chega até o DNA. Sequências de ligação a STAT no promotor. Então, STAT dimerizada, fosforilada, o que vai acontecer? Translocação de STAT para o núcleo, e quando ela está ali no núcleo, ela vai ela vai promover a transcrição de um determinado gene. Esse gene é um gene que vai ser transcrito em resposta à ligação de citoquinas, onde? Lá na membrana plasmática, lá no receptor. Que lindo! Ai, meu Deus! É de apaixonar essa coisa aqui. Então, permanecem ativados nas células não estimuladas, onde estão localizados no citoplasma. Quem? STAT. Ok, queridos, continuando. As tirosina quinase não receptoras adicionais pertencem à família SRC, que consiste em SRC, esta proteína, e 8 proteínas intimamente relacionadas. SRC, como já indicado anteriormente, foi inicialmente identificada como uma proteína oncogênica do vírus do sarcoma do Roche. Então, quem que é essa proteína? É essa proteína aqui, queridos. Essa proteína que foi primeiramente estudada e identificada e depois que viram que essa proteína estava envolvida em uma cascata de tradução que tinha um receptor, um fator de crescimento e aí por diante, tá? Então, foi a primeira proteína que foi demonstrada a atividade da tirosina quinase. Então, o que eu acabei de dizer, pelo que desempenhou um papel fundamental nos experimentos que levam à compreensão atual de sinalização. Então, palmas para ela e palmas para quem descobriu. Ciência fantástica, né? Então, estuda uma coisa,
encontra uma coisa, estuda uma coisa e depois, pá, eureka, outra coisa mais fantástica e complexa e, enfim. Aí, queridos, eu coloquei essa foto, essa imagem, porque eu achei fantástica, que é, como eu falei para vocês, a parte da proteína. As proteínas, elas possuem seus domínios e, geralmente, cada domínio na proteína tem uma determinada função, dependendo de que função essa proteína exerça, ok? Então, aqui, esse é de um artigo, aqui tá onde encontrei o DOI do artigo. Aqui as JAKs que eu falei para vocês, que são 4 tipos. E aqui é a proteína JAK. JAK, oh. Então, aqui é a membrana, aqui é o receptor de citoquina, né? Receptor de citoquina. Aqui é a parte que se liga, SH2, é a parte que vai se ligar à proteína, né? A proteína que eu acabei de falar, SRC. E a parte das quinases, a parte que vai fosforilar tanto o receptor quanto fazer a mediação para a proteína. A proteína que vem na sequência da cascata de transcrição, beleza? Os membros da família SRC desempenham papéis importantes na sinalização desencadeada por receptores de citoquina, como a gente já viu, receptores proteína tirosina quinase, receptores de antígeno em linfócito B e linfócito T e receptores envolvidos em interações célula-célula, célula-célula e matriz, que a gente vai falar agora. Então, queridos, esse é a estrutura, né? A estrutura que nós vemos aí da JAK e o receptor e os domínios que vão fazer a fosforilação. Beleza? Integrinas, última parte, falando das integrinas, são os principais receptores responsáveis pela ligação das células à matriz celular. Então, vamos ver aqui como é que acontece. Aqui é a membrana plasmática, aqui são as integrinas, são os receptores transmembrana, tá? As integrinas possuem, além do papel estrutural, da estrutura entre membrana e matriz celular, as integrinas atuam como receptores, ok? Que ativam as vias de sinalização intracelular, beleza, como todo receptor, né? Os que acabamos de ver. Controlando o movimento celular e outros aspectos do comportamento celular, incluindo a proliferação e sobrevivência celular, em resposta à interação com a matriz celular. Célula-matriz. Então, olha aí. Receptor, membrana plasmática, matriz celular. Ok? Então, aqui está a matriz celular. Essa parte é a parte terminal N e essa a terminal C. Então, vamos ver aqui. Assim como os receptores de citoquina, as integrinas possuem caudas citoplasmáticas curtas, que carecem de atividade enzimática intrínseca. Carecem de atividade enzimática intrínseca própria do receptor, ok? Então, possuem a fosforilação da tirosina é resposta precoce à interação das integrinas com componentes da matriz extracelular, tá? Sugerindo que as integrinas estão relacionadas com a tirosina quinase não receptoras. Então, queridos, vamos a ver aqui. Aqui, uma proteína,
Esse grupo de proteínas que se liga às integrinas são chamadas de FAC, ok? Essas FACs estão ligadas à parte, ao domínio intracelular da transmembrana do receptor integrina. Então, uma forma de sinalização ajusante na cascata de sinalização, não tá dando para ver, né? Minha mão, cadê minha mão? Na cascata de sinalização, envolve a ativação de tirosina quinase não receptora chamadas de FAC, ok? Quinase adesão focal. Então, olha só, aqui está as outras proteínas. É uma proteína que não é intrínseca, não é o receptor, não está no receptor, não é o receptor, é uma outra proteína. E aí o que ela faz? Ela se autofosforila, né? Depois da formação do dímero, se autofosforilou, recrutou outras proteínas. Nesse caso, proteína SRC. Também. Então, como deduzido seu nome, a FAC é encontrada do seu nome. A FAC é encontrada em aderências focais e é rapidamente fosforilada pela tirosina após a ligação das integrinas aos componentes da matriz celular. Olha aí onde vem a sinalização. Onde está a sinalização? Onde é a sinalização? Aqui, tá? A FAC é rapidamente fosforilada pela tirosina após a ligação das integrinas. Aqui as integrinas. Com quem? Com componentes da matriz celular. Então, aqui, queridos, aqui é que está a sinalização para esse receptor. Como outras tirosinas quinase, a ativação da FAC envolve uma autofosforilação induzida pelo agrupamento das integrinas ligadas à matriz extracelular, como acabamos de ver aqui no desenhozinho. A autofosforilação de FAC cria locais de ancoragem para moléculas sinalizadoras contendo o domínio SH2, ok? Incluindo membros da família SRC, do sarcoma do Rose, e outras moléculas sinalizadoras posteriormente da via. Outras moléculas sinalizadoras quem são? As outras que vão vir da cascata aqui, tá? Então, a cascata de sinalização vai continuar até o fim dessa provocado por essa sinalização, ok? Que está relacionado com o quê? Que está relacionado com a proliferação e a sobrevivência celular. Beleza? Ok, queridos. Então, nossa aula foi até aqui. O livro que eu estou estudando, que eu estou trabalhando para essa aula foram 2 e mais alguns artigos. Espera um pouquinho. Foi esse aqui de 2022 do Cooper. Também utilizei o ABAS, né, de imunologia. Utilizei alguns artigos também. Então, eu espero que tenha entendido. Eu tentei colocar aqui o máximo possível de fotos e tal para vocês, porque assim, visualizando, dá para entender melhor as fotos, sabe? Não tem aquela história de vou desenhar para você para que você entenda. Então, para mim, isso funciona, hein? E eu não me sinto nem um pouquinho triste ou decepcionada ou ofendida. Tem desenho aí para me explicar? Então, vem com desenho.
e é muito mais fácil. Queridos, dando um rolo aqui, né? Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, dê aquele like, dê aquele joinha, curtir, comentem, comentários educados, né? E se tiver comentários aí agradáveis, a professorinha se alegra o coração da professorinha, porque a gente trabalha aqui para ajudar e assim, da melhor maneira possível. E então, nada. Eu espero que vocês tenham gostado. Like, joinha, se inscrevam no canal, me sigam aí nas minhas redes, todos esses endereços aí vocês podem me encontrar. Endereços, esses aqui, né? E nada, queridos, um beijinho e que a força esteja com vocês. Tchau, tchau.